Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vim gravar um vídeo sobre como a gente pode conseguir o primeiro emprego, principalmente como professora. Quando eu me formei, eu já tinha a ideia de que eu queria ser professora, mas eu não tinha nenhum amigo para indicar, pelo menos não um amigo íntimo que eu pudesse falar para ele fazer uma indicação para mim. E não foi fácil, demorou um tempo, mas depois que eu engatei o primeiro emprego, parece que tudo foi fluindo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês como e se realmente é possível entrar aí nessa profissão como professora e, obviamente, que eu estou falando em escolas particulares. Quando eu terminei a licenciatura, eu comecei a enviar alguns currículos para algumas escolas para eu ser professora de ciências. E eu não fui chamada para nenhuma escola, pelo menos nenhuma entrevista que eu me lembre. E o que aconteceu foi que eu entrei para trabalhar como técnica de laboratório de ciências da natureza em uma grande escola em São Paulo. Então, esse emprego foi por indicação de uma conhecida. E na época para mim foi muito bom, porque era o meu primeiro emprego, eu tinha acabado de me formar e não tinha conseguido emprego como professora. Só que eu não gostei, eu não me encontrei naquela profissão como técnica de laboratório, não era o que eu gostava de fazer, era um serviço muito mais manual e menos mental. E a minha ideia desde sempre era ensinar, era continuar estudando, e naquele emprego eu não conseguia fazer tudo o que eu queria. Eu fiquei 2 anos e pouquinho lá e eu acabei saindo e eu fui me dedicar exclusivamente para o mestrado. Então, e aí eu ganhei uma bolsa de mestrado, né, na época, porque eu precisava me manter de alguma forma. Então foi bom, porque eu consegui retomar os estudos, me dedicar a uma coisa só. Mas quando eu finalizei o mestrado, depois de quase 2 anos, eu queria então entrar em uma escola como professora. Esse sempre foi o meu desejo. E eu terminei o mestrado em dezembro, então perto de dezembro, outubro, novembro e dezembro, eu já estava enviando alguns currículos para tentar entrar como professora em uma escola. E eu não fui chamada para nenhuma entrevista, não consegui emprego, fiquei alguns meses desempregada, só tentando procurar uma escola, e em agosto eu fui chamada para uma pequena escola. Então, mas para vocês terem uma ideia, não foi de indicação, foi mandando muitos currículos. Eu calculo que eu tenha mandado aí cerca de uns 400 currículos para todas as escolas que eu conseguia o contato. Eu não estava interessada na época em salário, em número de aulas, ou se era uma boa escola, ou se era uma escola reconhecida, nada do tipo. A única coisa que eu queria era começar a trabalhar como professora para conseguir ter experiência, porque muitas escolas já pedem um profissional que tenha uns 4, 5 anos de experiência. Eu não tinha. Então eu queria somente entrar numa escola para eu conseguir um pouco de experiência e aí ir evoluindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então eu consegui um emprego numa escola que pagava muito pouco, meu salário era muito baixo, mais baixo do que a bolsa de mestrado, inclusive. Mas naquele momento para mim era o que eu precisava, estava ótimo, eu gostei da profissão em si, eu me achei, era realmente o que eu queria, né? Porque daí eu tive certeza que essa profissão era para mim. Então eu me sentia realizada quando eu estava dentro de uma sala de aula, ensinando, contato com os alunos e tudo mais. É claro que nos primeiros meses de experiência, a sua aula é um lixo praticamente, né? Se eu comparo a minha aula de hoje com a aula que eu dava quando eu entrei, claro que era muito, muito, muito ruim. Mas ainda assim eu transmitia o conhecimento, eu fazia o meu trabalho sério. Então depois eu comecei ainda, entrei em agosto nessa escola
E aí setembro, outubro, novembro eu já comecei a mandar outros currículos novamente. Só que dessa vez meu marido ele acabou falando pra gente entregar alguns currículos impressos na porta de algumas escolas. Eu nunca tinha feito isso, eu só estava tentando até o momento através de e-mail ou de plataformas online. Então a gente foi entregar um currículo numa grande escola e em dezembro eu fui chamada para fazer a entrevista, depois aula teste, todo o processo seletivo e eu consegui entrar nessa escola. Então, em 6 meses que eu estava em uma, eu já fui chamada para outra e aí, claro, salário muito melhor, condições muito melhores, uma escola maior, mais alunos por sala e mais experiência. Então, no meu caso, foi essencial eu distribuir currículos por e-mail mesmo em todas as escolas que eu podia. Não fui chamada para muitas naquela época, mas depois algumas outras escolas começaram a entrar em contato, porque quando você envia o e-mail, nem sempre aquela escola está precisando de um professor, por exemplo, de ciências. Nem sempre um professor foi demitido, nem pediu demissão, nada do tipo, e eles não vão trocar ali os profissionais. Então você tem que meio que encaixar na procura daquela escola. Então depois que eu consegui entrar nessa escola grande, aí sim eu melhorei muito as minhas aulas, com mais experiência, com mais perspectiva, com uma infraestrutura melhor. E a infraestrutura ela influencia no trabalho do professor. Então eu conseguia ver que eu conseguia fazer um trabalho mais eficiente, com mais vontade, porque eu estava num lugar que tinha uma infraestrutura muito melhor. Quando você entra para dar aula em uma escola, o mais importante praticamente é, além da experiência, você ter contatos. Então, contato, rede de relacionamento ajuda muito nesse âmbito escolar. Ainda que algumas instituições falem que tem um banco de currículos no sistema, que quando precisar de um professor específico vai recorrer àquele banco, isso pode acontecer, mas no âmbito de escolas particulares é muito comum eles pedirem indicação. Então, quanto mais pessoas você conhecer nesse âmbito, mais fácil é você entrar em uma boa escola que pague bastante. Então, agora, novamente, eu estou trocando de empresa e dessa vez, né, foi por indicação. Então, eu conheci uma pessoa e quando abriu uma vaga para ciência, ela lembrou de mim, me chamou e, é claro, mesmo que seja indicação, você passa por todo o processo seletivo normalmente. A única coisa que te favorece é o seu currículo chegar nas mãos ali da direção, da coordenação, seja de quem for. Então, o processo seletivo vai ser igual, se você não der uma boa aula teste, você não vai passar. Então, é a mesma coisa, só que você tem uma possibilidade ali melhor de alguém olhar o seu currículo e, se for ali da vontade deles, né, dos requisitos que eles têm, aí eles podem te chamar para fazer o processo seletivo. Então, no meu caso foi assim, a primeira escola foi mandando currículos para todas as escolas possíveis, depois a segunda escola foi entregando o currículo na porta da escola e a terceira escola foi por indicação. Eu ainda recebi alguns outros telefonemas de algumas outras escolas querendo que eu participasse do processo seletivo, mas ou eu não tinha interesse ou o salário já era mais abaixo do que eu queria, então eu fui recusando. E essas outras escolas, elas me acharam através dos e-mails que eu mandei. Tem que mandar muitos currículos e mesmo você mandando muitos currículos, não é certeza que você vai conseguir ser chamado, porque milhares de professores estão fazendo o mesmo que você. Então tem que ter um pouco de sorte e é por isso que a indicação ela é sempre bem-vinda. Então, se você tem pessoas que podem te indicar, vai te favorecer muito. Não foi o meu caso, mas outra possibilidade de começar a trabalhar nesse âmbito escolar é você começar desde a graduação.
Então eu até falei no vídeo sobre quanto um professor estagiário ganha, e naquele vídeo eu já falo que essa é uma das boas possibilidades para você fazer um estágio na escola. Quando terminar a graduação, você tem uma chance de ser efetivado naquela escola e virar um professor. Não é 100% de certeza que isso vai acontecer. Eu conheço algumas pessoas que elas trabalharam como estagiárias e não conseguiram permanecer na escola porque o professor não foi demitido, eles não queriam trocar aquele professor e aí acabou o estágio dela, ela teve que sair. Mas ainda assim eu conheço outras pessoas que conseguiram dessa forma. Uma outra possibilidade, que também não foi o meu caso, mas que eu conheço, é você entrar como professor assistente. Então você não vai ser o professor principal que vai ministrar todas as aulas, você vai ser um professor que vai dar assessoria para o professor principal. Então provavelmente você vai tirar dúvida de alguns alunos, vistar caderno, corrigir algumas coisas, substituir o professor quando ele falta. Então serão esses trabalhos que não é o professor mesmo principal, mas que você também pode ter uma possibilidade de aí continuar naquela escola e virar um professor daquela sua área que você tem interesse. Então são algumas alternativas que pode fazer com que você consiga um emprego como professora. O LinkedIn, ele tem bastante informação, ele tem bastante vaga, então vale a pena, além do currículo que você monta mesmo no Word e entrega por e-mail, vale muito a pena fazer um currículo muito bom no LinkedIn também. E daí você criar conexões no LinkedIn. É claro que uma pessoa que não te conheça, que não conhece o seu trabalho, é muito difícil ela te indicar. Então é por isso que fica mais fácil quando você já entra em uma escola. O profissional vai te conhecer, você vai trabalhar com pessoas que gostam do seu trabalho e aí sim ele pode te indicar. Mas no LinkedIn é bom para saber as vagas que estão abertas. Você pode então colocar o seu currículo em vários bancos de dados e aí esperar ver se vai chamar. Então são essas as formas que eu pensei em compartilhar com vocês. Agora de cabeça não consigo pensar em nenhum outro jeito, mas eu espero que te ajude de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento ajudar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!